Olá, no Notícias Mundial de hoje o assunto é direito imobiliário e a nossa convidada é a doutora Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica. E eu, desde já, claro, agradeço a presença dela aqui no nosso estúdio para falar de um assunto tão importante. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui e trazer tantas informações preciosas para quem está nos assistindo. Obrigada a você, Priscila. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá. E olha, antes da gente iniciar o programa de hoje, nós vamos assistir a uma matéria feita pela nossa produção para a gente entender um pouquinho mais do assunto de hoje. O direito imobiliário é um ramo do direito que visa estabelecer regras para as relações que envolvam a posse, o aluguel, a aquisição e a perda da propriedade, o uso capião, as incorporações imobiliárias, o direito de preferência do inquilino e o financiamento da casa própria. O advogado imobiliário é um profissional que entende o processo legal, além de toda a documentação necessária para uma transação imobiliária. E a gente já abre o programa de hoje perguntando à doutora Cíntia quais os principais desafios na área do direito imobiliário, doutora. Os desafios na área imobiliária são diversos, né? Vai desde uma casa irregular, no caso assim, de pessoas que tomaram posse daquele imóvel e aí não tem um registro e aí não eram deles, e aí a gente pode entrar com uso capião. Outros desafios, falta de registro, outros desafios no ramo imobiliário, venda entre a pessoa física e a incorporadora de apartamentos, a primeira casa. Então são diversos desafios no ramo imobiliário, né? Assim, para a gente falar de todos, a gente sempre precisava ser de uma coisa mais específica no caso. Tá certo. Doutora, hoje, para uma pessoa, um cidadão comum, pessoa física, né, como é chamado, adquirir o seu primeiro imóvel, que é o sonho de todo brasileiro, né, ter a sua casa própria, quais são os principais cuidados? Hoje existe várias oportunidades aí para a pessoa ela adquirir a casa própria, né? A primeira casa própria, existe até financiamentos aí por diversos bancos que facilitam, né? E o que eu deixo, que eu oriento as pessoas é o seguinte: eles têm que procurar ser atendido por um corretor com Cresce, que ele tem responsabilidade perante o vendedor e o comprador. Então é bom que a pessoa que vai comprar solicite, então, o Cresce daquele corretor que está lhe atendendo? Com certeza, né? Porque traz mais lisura. Sim, porque já aconteceu que eu já fui procurada por pessoas que o corretor, no caso, pediu um dinheiro de uma entrada e não repassou para a incorporadora ou para a pessoa que estava vendendo o imóvel, né? E aí, como que ele fica? Então, realmente, ele tem que... E depois para encontrar essa pessoa, né? Exatamente. Porque acabam sumindo. Sim, sim. E a pessoa não tem nada, né? Não tem um número, não tem assim, dados da pessoa e faz de repente uma transação em conta, mas aquela conta não era do corretor, né? Já acontece muito, acontece sim. É uma prática? Acontece principalmente no sonho da casa própria, né? Na primeira casa, que muitas vezes são pessoas mais simples, que não têm uma condição, de repente, assim, de conhecer o mercado, acredita nas pessoas, são pessoas mais simples, então acontece muito. Então, por isso a importância também de se ter um profissional da sua área, né, um advogado imobiliário, para poder também auxiliar dentro dessa transação, até para preservar o cidadão que vai querer adquirir a sua casa. Sem dúvida, né? Porque o advogado, principalmente assim do ramo imobiliário, ele sabe realmente quais assim os documentos, ele sabe assim que aquele imóvel ele precisa para ele estar vendendo, se ele tem um registro, se ele tem uma matrícula, se ele é uma posse, se só está transferindo os direitos de propriedade, ou se de repente aquele imóvel que está sendo vendido ele tenha um processo que inibe ele a ser vendido. Então, um advogado faz todas as pesquisas antes, sim, porque acontece muito o que acontece. Já, de repente, uma pessoa está devendo algum valor, né, aí no mercado. E aí, o que acontece? Ou então está
tem uma ação trabalhista. Tem uma ação trabalhista. Olha, a ação trabalhista que corre mais rápido. Tem uma ação trabalhista e ele tem alguns bens, ele quer desfazer aqueles bens. Para pegar o dinheiro rápido. Para pegar o dinheiro logo e aí não ter assim, não ter como... fugindo da dívida dele, né? Sim. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai comprar o imóvel nessa condição, não sabe que tem, né, que tem que pedir as certidões, né, de todos os processos, vê se a pessoa pode comprar e não sabe que está aqui, faz a compra e depois tem que devolver o dinheiro. Caso aí o juiz vai bater lá na porta dele e fala assim, olha, devolve aí o dinheiro, porque devolve aí a casa, o imóvel, porque ele não poderia ter... E pode acontecer isso? Pode acontecer. É claro que essa pessoa que comprou, nessas condições que nós estamos conversando, ela vai ter um direito de regresso. Tem mesmo, ela tem um direito de regresso. Mas ela tem como alegar que desconhecia o fato dessa casa ser um objeto, Sim, tem como alegar, mas quando nós vamos fazer quando a gente vai comprar um imóvel, na própria escritura está dizendo que assim, se nós pedimos ou não as certidões, né? E tem muitas pessoas que deixam de pedir as certidões e lá vai estar dizendo na escritura que deixou de pedir as certidões. Então essa pessoa assumiu os riscos. Né, exatamente, assumir os riscos. Entendeu? Ela vai alegar que ela não sabia, tal, mas só que a ação que vai prevalecer é essa dívida trabalhista que tem. Entendeu? Porque já estava em execução. Sobrepõe, então, ao exatamente. caso. Claro que assim, o caso é muito dinâmico. Essa ação trabalhista já deve estar em execução. O tempo que foi vendido tem que mostrar que foi exatamente uma fraude. Ele tentou uma evicção, fraudar aí um jeito de se esconder para não pagar a dívida, né? Ele vai ter, e a pessoa que comprou, ela tem o direito de regresso, mas veja bem nessa situação. Aí ela vai ter que devolver o bem, aí ela vai ter que entrar com processo, aí até achar as pessoas, ou o juiz, ele vê o caso, analisar e julgar. Isso daí já decorreu, no mínimo, uns 2, 3 anos. E outra, fora que esses custos todos, essa pessoa é quem vai ter que arcar? Sim, com advogado e custas processuais. Com certeza. Então, vale mais a pena a pessoa gastar com advogado no início, né, numa consultoria, numa apresentação de documento, do que lá no final que ela vai gastar muito mais. Quer dizer, aquela máxima, é o barato que acaba saindo caro, né, doutora? Não vou consultar um advogado porque de repente sai caro uma consulta, é assim mesmo, deixa eu procurar na internet como que faz, tal. Mas muitas vezes na internet existe um caso específico, aquele caso. Né? Você consultando um advogado, ele vai te dar ele vai olhar para aquilo ali amplamente, né? Para aquele caso. E dentro do direito imobiliário, vale só para compra e venda ou também nessas transações de locação, doutora? Sim. Que a gente tem que se atentar também. Sim. O direito imobiliário, o advogado no caso, e os conflitos acontecem dentro do ramo imobiliário de diversas formas, né? O inquilino, ele também tem direitos, né? Tanto o inquilino, pessoa física que aluga um imóvel para residir naquele lugar, ele tem direitos perante o proprietário do imóvel. Numa locação comercial da mesma forma, principalmente tem mais direitos do que numa locação que é residencial, porque ele vai assinar um contrato e tem que ter cláusulas lá específicas que eu estou fazendo uma locação estou alugando um prédio comercial e lá eu vou montar um restaurante. Né? Então, ele tem que se atentar que ali ele vai criar uma cartela de cliente, ele vai criar um nome, ele vai criar uma estrutura comercial para aquela finalidade. Então, pode acontecer qualquer coisa no decorrer do caminho. Sim. O aluguel aumentar, ele não conseguir pagar, pode ocorrer um problema dentro mesmo da empresa. Ou o proprietário solicitar o imóvel de volta? Solicitar o imóvel de volta, pode, porque claro que nesse caso ele vai pagar a multa que tem que ser previsto no contrato, mas o que ele tem que preservar o seu direito, que esse locador ele não pode locar esse imóvel para uma pessoa que vai abrir um restaurante. Porque olha tudo que ele construiu, né? Ele alugou lá o imóvel, ele construiu uma clientela, ele construiu não sei o quê, construiu valorizou aquele ponto para aquela finalidade de um restaurante, então ele tem que pensar e procurar, olha, eu estou fazendo uma locação, vou fazer um restaurante ali, o advogado prever aí umas cláusulas que eu saindo daí, o locador não pode alugar para um restaurante. Porque se um restaurante quiser locar esse imóvel aqui, eu posso vender a minha clientela para ele.
Você entendendo? Legal. Porque ele é criou tanta coisa ali. que a gente desconhece. São né, muitas doutor? coisas. Então, assim, é muito amplo. São diversas situações que pode ocorrer. A gente vê, né, nessas questões, como a senhora falou, da locação, né? Geralmente, aqueles contratos de locação vêm com muitos deveres. Quais seriam os principais, dentro de um contrato de locação, direitos do inquilino também? O direito do inquilino, né? E que nem sempre está ali. Olha, o direito do inquilino, assim, o contrato geralmente, o contrato de locação geralmente é bem completo, que são bem básico, né? Dos direitos, falamos dos direitos, né? Tá. Porque o direito do inquilino é ter aquele bem ali, ele exercer a sua atividade ali como se ele fosse dono. E também o direito muito importante, que é o direito de preferência. O que é um direito de preferência? O direito de preferência é o seguinte: caso o dono do imóvel ele queira vender aquela propriedade, ele tem que informar primeiro para a pessoa que está lá dentro, que é o locador. Olha, locador, eu estou vendendo esse imóvel, você tem interesse de comprar? Então a prioridade seria daquele que já mora. Exatamente, a prioridade é dele que está lá. E aí ele vai dizer sim ou não, e aí eles vão ali tratar de como será a retirada da pessoa. Se, de repente, é um contrato de locação onde ainda existe um período a ser exercido, com certeza aí o locador vai ter que pagar uma multa para a pessoa sair, né, no caso. Entendi. E geralmente essas multas, elas giram em torno de 3 vezes o valor. 3 vezes, exatamente, ou 30% do valor do que resta, né? Faltam 12 meses para acabar o contrato, vai ser mais ou menos 30% do valor que restante, né? Da locação, geralmente é mais ou menos assim. Tá certo. Bom, e no caso de se uma pessoa que mora em um imóvel que está em nome dos filhos, tá? Então, mas esta pessoa está em usufruto dela. Então, portanto, está no nome dos filhos, mas ela mora na casa. E esta pessoa foi casada e o marido, na época, sonegou impostos, foi processado por isso. E hoje, se essa pessoa vender este imóvel, quem comprar está arriscado a perder o imóvel adquirido também? Não, porque nesse caso o dono do imóvel são os filhos, né? O dono dos imóveis, os donos são os filhos e os filhos cederam à mãe o usufruto. Que quer dizer, olha, mãe, esse imóvel é meu, tá aqui, assim, no registro tá aqui, tá o nome dos filhos ou o nome de um filho apenas e com o usufruto da minha mãe, né? Então ela vai morar lá. Então o imóvel não tem relação com a dívida do pai, porque é dos filhos, certo? E se for, aí pode decorrer, dependendo da dívida qual seja, se for assim, as dívidas que mais chegam no ramo do direito imobiliário é a trabalhista, né? Geralmente, se for cível, é mais difícil, se tiver um imóvel, etc. e tal. Mas vamos dizer que, de repente, um processo conseguiu atingir esse imóvel, que a pessoa que tem o usufruto, de repente faz parte da dívida do falecido, né? Que de repente ali ele adquiriu na constância do casamento, o casamento é uma união universal de bens, enfim. E aí, de repente, dependendo da complexidade da dívida, da complexidade, assim, da audácia do advogado pedir também, dessa dívida aí, falar assim, olha, eu quero o usufruto dela. Né? Porque de repente assim ela pode viver ou ela pode até, de repente a pessoa nem mora naquele imóvel, o usufruto é alugar e receber o aluguel. Entendeu? O usufruto é usufruir do imóvel. De repente essa mãe só tem o direito do aluguel. Então, dependendo da situação também pode ser atingido nessa situação, mas o imóvel em si é dos filhos. Tá certo. Bom, olha, nós vamos para um breve intervalo. Você que está assistindo Notícias Mundial, especial de férias neste mês de janeiro, trazendo a cada dia uma entrevista com um tema interessante, temas do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente tem dúvida, então nós estamos aqui prestando esse serviço, trazendo profissionais de áreas diferenciadas para ter esse bate-papo junto com a gente. Hoje a gente está com a doutora Cíntia Lima, ela
ela que é advogada do escritório Cintia Lima, Advocacia e Assessoria Jurídica, hoje esclarecendo alguns pontos para a gente dentro do direito imobiliário. É rapidinho, é o tempo da gente tomar uma água por aqui, você uma água por aí, e a gente já volta com mais informações. De volta com Notícias Mundial, que hoje traz a doutora Cintia Lima, do escritório Cintia Lima, Advocacia e Assessoria Jurídica. E hoje está aqui com a gente esclarecendo sobre direito imobiliário, quais são os nossos direitos, os nossos deveres, como a gente não cair naquelas pegadinhas que às vezes aparecem naquelas letrinhas bem miúdas que a gente acaba não lendo no contrato e depois é só chorar, não é mesmo? Ou então, aquele jeitinho brasileiro que muitas pessoas acabam dando, e é o que a gente disse, o barato sai caro no final. Eu aproveito para perguntar aqui para a doutora Cíntia, a Câmara ela aprovou um projeto que regulamenta a desistência de imóvel na planta em caso de distrato. E aí o consumidor então deverá receber o valor de volta, porém pagar uma multa de 25%. É fato, doutor? É isso mesmo? É fato, Priscila. E muito importante esse projeto ter sido assim regularizado e colocado assim esse limite, né, de porcentagem. Exatamente um teto. Tem incorporadora que pode colocar 20, até 25%. Não pode passar disso? Não pode passar disso. E é muito importante falar isso por conta. Por que eles colocaram 25%? Porque acontecia muito abuso das incorporadoras nesse sentido. Já cansei de ver contratos, de analisar contratos que tinha multa de 80% do valor pago. Um absurdo, quer dizer, a pessoa já pagou. Não importa o valor total que ela pagou, né? Ela desistiu do imóvel. Sim. Mas já peguei casos assim da pessoa já ter pago R$200 mil e aí não ter conseguido, às vezes, ter o financiamento do banco, o valor restante, né? Porque geralmente assim eles pagam um valor de início, principalmente na planta, pagam um valor de início para a corretora, né? Que está fazendo lá o imóvel. Na entrega da chave, ele tem que entregar para ela pagar o valor restante para adquirir o imóvel. Aí o que eles fazem nessa hora? Pega o financiamento com o banco. Acontece demais do banco não financiar aquele valor por uma série de fatores, né? Que pode ocorrer aí. Aí, nesse caso, que muitas vezes ocorre o distrato, e aí a pessoa já pagou aí um valor absurdo e aí tem que ficar lá para a construtora ter de volta apenas 20% daquilo que ele pagou. Se ele pagou R$100 mil, ter R$20 mil apenas de volta. Ou mesmo, doutora, é o caso da pessoa ficou desempregado, não vai ter como pagar. Então desiste outra, tenta resgatar esse dinheiro novamente, até para poder se manter durante um tempo. E mesmo assim... Sim. E quando acontecia isso, aí que existe a pessoa que tem que procurar os seus direitos e ser orientado, né? Porque o Código Civil, ele diz que a multa pode ser de 10% a 20%. Né? Então, procurando um advogado, ele vai ver que a multa é abusiva. 80%? Como assim? É abusiva... para qualquer pessoa que veja, assim, gente, 80%. E não é que essa multa era praticada por todas as incorporadoras, mas algumas praticavam dentro desse... A multa, ela é praticada por todo tipo de contrato de compra e venda que houver de existência, porque precisa haver uma multa, né? Até porque a incorporadora também gastou, deixou de vender, né? Ela também pagou as pessoas lá para... Vai ter o seu prejuízo Sim, também. Terá o seu prejuízo também. É claro que ela vai ficar com o imóvel, ela pode vender até mais caro, porque já está pronto, existe uma série de fatores. Então, as incorporadoras faziam da forma que elas bem entendiam. Umas cobravam 20, outras cobravam 30, outras cobravam 50, outras cobravam 80. Exatamente, assim, a lei quem fazia eram as próprias incorporadoras, né? E hoje veio a lei disse, não, agora vocês podem cobrar até 25%. Tá certo. E é importante, então, na hora do contrato, analisar bem isso? Sim, analisar bem o valor isso. da multa? Analisar bem isso. Se passou disso...
Sim. Pode fazer uma denúncia, inclusive? Existem muitos sites que podem fazer reclamação, com certeza. Isso é importante, né, também, né, de ver e informar as outras pessoas, através dos meios de comunicação, a um abuso, né, no caso. Já que a gente está falando de incorporadora, eu já ouvi alguns casos da pessoa comprar o apartamento na planta, e lá, quando ela comprou, tinha lá um contrato, o X valor. Só que no decorrer aconteceu alguma coisa e a incorporadora acabou falando, olha, não vai dar para ser por esse X, a gente detectou aqui tal coisa, vai ficar X mais Y. O que faz numa situação dessa? É obrigado a pagar? Não é obrigado a pagar porque existe assim... Mas acontece, né? Olha, essa situação, verdadeiramente eu nunca peguei desse jeito, nunca tive um caso assim, mas partindo de um princípio que um contrato inicial, ele gera obrigações entre as partes, se a parte, a incorporadora, a pessoa que está vendendo, ela vendeu errado, teve um prejuízo, né, o problema foi dela, no caso, né? Tá certo. Bom, vamos falar do uso capião? Tem muita gente que até desconhece o que é isso. A gente vê muito disso em algumas regiões do país, né? No interior tem muito disso também. E a gente vê que nas grandes capitais, esses imóveis que ficam parados durante muito tempo, as pessoas acabam invadindo, morando ali durante muito tempo. E isso é o chamado uso capião? Como é que funciona? Sim. Não só assim, aqui em São Paulo tem muito imóvel adquirido por uso capião. Muito mesmo? Imóvel, muito. Então, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, sim, muito comum. Assim, principalmente assim, um pouco hoje mais comum, que o nosso dia a dia, de imóveis assim, mais na extremidade, assim, da Zona Leste, a zona mais assim, uma periferia, mais afastada, vamos dizer assim, uma periferia que hoje a periferia está muito mais construída, né? Está melhor do que antigamente. Existe muito. O que é uso capião? Às vezes a pessoa ela pode invadir, sim, um imóvel, né? Um terreno, construir o que for. Ela tem que só tomar cuidado que ela nunca vai conseguir um uso capião de um imóvel que é do Estado, né? Que público ela nunca vai ter o direito de ter uso capião, né? E o que é uso capião? A pessoa ela está ali naquele imóvel exercendo, fazendo com que aquele imóvel exerça a atividade dele social. O que é? Dar moradia, ser cuidado, pagar IPTU, ter registro, pagar um imóvel. Então, ela está fazendo aquele imóvel gerar ali. Receita ali. Gerar receita, moradia, pintar. Então, é isso. E ele age, a pessoa que está lá na posse daquele imóvel, ele age como se fosse dono. Ele não precisa pedir para ninguém para pintar, para abrir, para dormir, para quebrar. Né? Ele age como se fosse dono. E existe muito... também essas pessoas que estão nesse imóvel e que vai passando a posse, vai vendendo, olha, eu moro aqui, aí de repente vai mudar, tem outra pessoa e vende, fazem contrato. Mas como que vende se ele não é o dono, o titular, ele não tem um contrato? O que ele vai vender? Ele vai vender a posse, os direitos dele que ele está ali, exatamente, o uso que ele está ali, que ele vive ali há não sei quantos anos, que não tem um proprietário, que ele está exercendo. Isso é legal? Isso não é que seja assim legal e autorizado, mas existe muito na prática. Já peguei muito. Geralmente um caso recente que eu participei de uma pessoa ter um imóvel e não o uso capião é de um imóvel que a pessoa ela não tem um registro do imóvel, né? Ela não tem o registro do imóvel. Às vezes o imóvel não tem um registro também. O imóvel não tem um registro. Então, portanto, se não tem um registro na lei, não existe. Não existe. Então, nós fazemos nesse caso, né, que ela não é o titular do imóvel, né? E o imóvel não tem o registro, não tem a matrícula. E aí já aconteceu dela vender os direitos dela ali de posse para outra pessoa e nós entrarmos com o uso capião para aquela pessoa. Aí nós juntamos e mostramos para o juiz. Falamos assim, olha, juiz, nós mostramos todos os contratos que teve nessa cadeia, que fulano comprou de ciclano, ciclano comprou de beltrano, né? E aí o último comprou esse. E aqui a posse tem 15 anos, está exercendo aqui como se fosse dono. Então... essa pessoa que comprou está requerendo o seu direito, está requerendo aqui a matrícula e ter o direito do uso capião. E aí teria direito aos documentos? Se faria existir esse imóvel, então? Porque até então... É claro que existem alguns requisitos que a pessoa vai analisar, né? Como eu falei, a propriedade ela tem que ter
ela tem que ter, como eu posso uma dizer, inscrição. Aquele imóvel, ela tem que exercer um direito social, ela tem que dar assim fruto, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? A pessoa ela vai demonstrar, ela vai pagar, ela vai ter que registrar o imóvel, ela vai pagar o IPTU, vai mostrar, olha, tá ali meu nome, eu pago o IPTU do imóvel, olha, tem registro da água, tá no meu nome há tantos anos, há tanto tempo, olha a luz, tá assim. Então, assim, isso tem um período para que se possa, de fato, requerer esse imóvel para si? Qual é o período? Aqui na Grande São Paulo é um período de 5 anos corrido. Em alguns lugares, assim, mais assim, rural, são de 10 anos. Então, se durante 5 anos essa pessoa pagar direitinho o IPTU... Exercer, cuidar do imóvel, morar, fazer aquele imóvel com moradia, cuidar dele, estar lá, agir como se fosse dono, ela pode requerer uso capião. E sem a escritura pode pedir? Sim, sem a escritura, porque ele não tem a... Porque na realidade ele não existe. Sim, exatamente. Tá certo. E doutora, como que funciona esses casos de doação de imóvel, né? Então, a pessoa pode fazer uma doação de um imóvel antes mesmo claro, faz o documento antes do falecimento, já doando o imóvel para outra pessoa, mas ela pode morar nele enquanto... Sim, assim, a doação existe de várias formas, né? E que você falou assim, olha, a pessoa de repente quer já fazer a partilha de bens durante tal. Isso aí, ela pode fazer um testamento, ela já pode dividir, ou durante a vida ele pode já fazer as doações, ele pode o que a lei vê da doação, como que é uma doação válida, né, original? A doação é no cartório. Não vou fazer um documento, vou fazer um contrato. Tipo, olha, aqui eu estou doando, fulano, não. Porque não vai, a transação não vai ter sido feita. A transação, né, que é a validade do documento. Porque senão... Então, se eu fizer um documento em casa e assinar... Não tem validade? Não tem validade, não vale nada, ele tem que ir no cartório e fazer a doação. Agora, se ele tem um documento e ali no contrato vai que a pessoa está falando que aquele imóvel vai ficar para ela, futuramente, a pessoa morrendo, ela pode ali, numa briga familiar ou qualquer assim de herança, ela pode mostrar, olha, esse imóvel aqui, a pessoa gostaria que ficasse comigo. Mas assim, aí acontece uma série de fatores, porque assim, existe já... como eu posso falar assim, os legítimos a receber herança, né, como que é, então a porcentagem tem que ser igual. Então a doação dessa forma não tem discussão. Não tem validade um contrato feito de por próprio punho por Tudo doação. bem, mas se for no cartório, digamos a pessoa tem 5 filhos, resolveu que aquele imóvel ia deixar só para um dos filhos. Não. Ela pode ir no cartório e registrar isso? Não, porque pode haver briga, porque assim, realmente... O próprio cartório já não aceita uma coisa? Não, o cartório ele não é obrigado a saber desses fatores, né? O que você chegar lá no cartório, ele vai fazer. Ele vai fazer do jeito que você falou, é uma declaração, estou declarando, mas o que acontece? Os outros filhos, após a morte desse que fez o documento, podem requerer judicialmente? Pode. E pode ganhar? Pode ganhar, porque pode mostrar que o pai, de repente, pode ter sido induzido, pode mostrar que o pai, de repente, não estava bem psicologicamente, emocionalmente, a idade, tem sérios fatores, né? Porque existe um direito de herança, no caso. Então, aquele documento que foi feito no cartório também não vai ter validade? Dependendo como foi, não. Numa situação dessa, não. Em específico, né? Vai ter uma validade, mas assim, tem uma série de situações aí que podem ser levantadas, né? Hoje também tem questões a serem pensadas também, que é com relação a quando você vai se casar, a comunhão de bens, né? Nessas questões envolvendo imóveis, ambos têm o direito ou é só realmente se for comunhão de bens, ou a mulher pode vir a requerer? Sim. É importante dizer que na compra de um imóvel, a assinatura do cônjuge ela não é obrigatória, mas na venda sim. Né, se a pessoa é casada e ela quer vender, ela é obrigada por lei que o cônjuge assine. Então, adquirir não precisa do cônjuge assinar, mas para vender precisa do cônjuge.
E o que acontece? Existem vários regimes aí de bem, né? Existe a separação total de bem, que se um dos cônjuges aí adquirirem bens no decorrer do casamento, aquele imóvel vai ser daquele que adquiriu e não do outro que não adquiriu, né? Que é a separação total de bens. Existe a parcial de bens, que na constância do casamento o que a pessoa comprar é dela, e existe a universal, que aí a universal já engloba a herança, já engloba o que ele comprar, já engloba tudo, até antes do casamento, né? Passam o que ele tiver. ambos a ter direito. Isso, exatamente. Tá certo. Ai, olha, passou tão rápido a nossa conversa aqui com a doutora Cíntia, que eu vou até já deixar o convite para que ela retorne aqui para falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, porque tem tanta coisa, não é, doutora? É um leque de informações, não é mesmo? É muito abrangente, são várias situações que realmente o direito imobiliário, no caso, ele pode aí ser ali arguido, né, precisado no sentido. Tá certo. Bom, hoje a gente já ouviu uma parte, então, dessa entrevista, porque eu já estou deixando um convite aqui no ar, para ela já não falar não para a gente. Então, hoje a gente esteve com a doutora Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica. Ela falou um pouco para a gente aí sobre o direito imobiliário, que é tão importante, gente, a gente se atentar a todas essas informações antes de adquirir um imóvel, seja para moradia, seja para abrir um negócio, né? E tem tantas pegadinhas no meio de tudo isso que é bom a gente se manter informado. E você que está nos assistindo agora, vai adquirir a sua primeira residência, não é? Aquele sonho da casa própria, tudo. Então procure um profissional da área, porque ele vai ter condições de lhe assessorar, trazer todas as informações necessárias para que você não caia aí num prejuízo sem precedentes, né, doutora? Prejuízo grande, né? Porque um valor de um imóvel não é barato, né? É verdade. E às vezes é o sonho de uma vida exatamente, inteira, não é? Né? O sonho de qualquer brasileiro, né? Qualquer mãos. Exatamente. O sonho de nosso país, que aí são pessoas que lutam, que vão atrás das coisas, dos seus sonhos, e é o sonho da vida da pessoa. E outra, é aquilo que traz a dignidade, né? Ter ali a sua casa própria. Bom, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram, doutora. Satisfação, muito obrigada, viu? Valeu, obrigada. Bom, olha, você aí de casa, continue aqui com a gente vai para um breve intervalo. Logo mais eu volto com as informações da IMPD para você que está assistindo o Notícias Mundial. É rapidinho, não sai daí.